E o sistema Cantareira, que abastece cerca de 8 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, chegou ao menor nível da história nesta terça-feira, 10,9%. Não há racionamento oficial, mas muitos paulistanos já sofrem com a falta d'água. E a partir de hoje você vai ver como os problemas no abastecimento começaram numa série de reportagens especiais sobre a maior crise hídrica das últimas décadas. Flávia Travassos. Na casa de seu Francisco, correria para lavar a louça. Essa louça aqui que sobrou, eu sou obrigado a lavar agora, quase 9 horas da noite, e daqui a pouco a água vai acabar tudo. No início de abril, nossa equipe flagrou vários bairros onde já existe um rodízio, só que não oficial. Das 9h30 até 6h30 da manhã não tem água. O paulistano é informado dia após dia sobre o nível do sistema Cantareira, que abastece cerca de 8 milhões de pessoas em São Paulo. É o sistema mais afetado pela estiagem prolongada. Mas vamos voltar à origem desta crise. Repare como estavam os níveis dos 6 reservatórios de São Paulo em julho do ano passado. O Cantareira, o maior complexo de abastecimento da região metropolitana, registrava quase 54% de sua capacidade. Veja agora o nível dos reservatórios em abril. Todos foram duramente afetados pela estiagem. Nesta terça-feira, uma marca jamais vista no Cantareira, 10,9%. Situação agravada pelo calor recorde no centro-sul do país, aliado ao mais baixo índice de chuvas, já registrado nos últimos 84 anos, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A Sabesp tomou as providências no momento certo. Nós tivemos uma inversão térmica em que as temperaturas aumentaram em 6% e as chuvas praticamente inexistiram nesse período. O Cantareira é composto por 5 bacias hidrográficas, somadas aos 6 reservatórios conectados por túneis subterrâneos. Fornece, em média, 33 metros cúbicos de água por segundo para metade da população da região metropolitana de São Paulo. Moradores das zonas norte, central, parte da leste e oeste da capital, além de 6 municípios e parte de outras 4 cidades. Viemos visitar uma das represas do sistema, Jaguari-Jacareí. Esse é o maior reservatório do sistema Cantareira, responsável por 65% da água produzida, ou seja, a maior parte da água que abastece a cidade de São Paulo e a região metropolitana sai daqui. Ou melhor, saía. Todo esse espaço deveria estar cheio de água. Em 40 anos, desde que o sistema Cantareira foi inaugurado, é a primeira vez que o reservatório está assim, praticamente seco. Nasci aqui nesse lugar, que era tudo cheio de água, a água ia até lá, onde está a marca lá, ó. Pelo jeito não vai encher mais, né? Deve ser muita chuva para poder encher. Em muitos pontos, a erosão deixa o cenário devastador. O gado pasta na vegetação, que cresce em ritmo acelerado. Você imagina quanta chuva nós precisamos para que fiquem cobertas de água? Seu Francisco, a gente consegue inclusive ver a marca da água. Sim, sim. Ali naquela pilastra. Você imagina isso sendo estendido por quilômetros e quilômetros quadrados de área. Quer dizer, é muita água. O secretário executivo do consórcio PCJ, que administra as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, é otimista. Essa água que está correndo aqui já é um bom sinal. É um sinal que o paciente ainda respira. Para a Sabesp, empresa responsável pelo abastecimento em São Paulo, ainda não é necessário fazer racionamento. Mas nossa equipe flagrou vários prédios públicos onde falta água regularmente nos últimos meses. Esta é a situação numa creche municipal. Quando acabar a água, que eu só tenho água da creche, eu não posso dar banho de bebês. Diante da seca, o governo começou a fazer a transferência de águas do Alto Tietê e Guarapiranga para usuários do Cantareira.
O seu Francisco mora numa parte da cidade abastecida pelo sistema Guarapiranga e já sofre com os reflexos da medida. Isso já há uns 10, 15 dias já. Toda noite, às 10 horas, 10 e meia, acaba a água. Só vão religar no outro dia, às 5 e meia, às 6 horas da manhã. Quando a água volta, traz outro problema. O ar entra no encanamento e a água demora a sair. Nós estamos pagando aquilo que nós não estamos usando. Assim como o seu Francisco, moradores de outras regiões enfrentam o racionamento velado. São 11h30 da noite, a água não acabou, mas reduziu a pressão, agora está acabando. Em meados de abril, veio à tona um documento da Prefeitura de São Paulo enviado aos hospitais, escolas e outros órgãos municipais, informando que a Sabesp já faz rodízio noturno de água. Segundo o ofício, a companhia de abastecimento teria reduzido em 75% a pressão da água distribuída na capital paulista, entre meia-noite e 5 da manhã. Para o consumidor, essa diminuição de pressão faz com que a água não chegue no seu reservatório. Então, é uma restrição de abastecimento. Queira chamar de racionamento, queira chamar de rodízio, chame da forma que quiser. Há um mês, o governo paulista criou o bônus de 30% na conta de quem reduzir em 20% o consumo. E na semana passada foi anunciada a multa de 30% para quem aumentar o consumo a partir de maio. Eu acho que o caminho, frente a um quadro excepcional como nós estamos vivendo e grave, é união, né? Nos unirmos, e quero aqui elogiar a participação da população colaborando, né? Mas uma medida adotada pelo governo do estado divide especialistas. É o uso do volume morto do Cantareira. Uma reserva de água que tem nível equivalente à altura de um prédio de 8 andares e que começará a ser utilizada agora em maio. Segundo a Sabesp, seria a solução para evitar o racionamento até outubro, quando começa a próxima estação chuvosa. Na medida em que, de dezembro para cá, o governo do estado vem sinalizando que não vai haver racionamento, isso foi absolutamente nocivo para a formação de uma consciência do problema. Tanto que essa consciência está sendo formada agora no cenário de tragédia. Quem pensa que é só o ritmo das obras no estádio da abertura da Copa que preocupa, está enganado. Hotéis, bares e restaurantes estão marcando em cima de um problema que atinge várias regiões da Grande São Paulo: a crise no abastecimento. Faz parte da estratégia dos comerciantes contratar carros-pipa. Esta fornecedora registrou aumento de 30% na procura nesses primeiros meses do ano. Um dos clientes já fez contrato até julho. Se houver necessidade, ele pede. E ele precisa que em 4 ou 5 horas esse caminhão esteja lá descarregando no reservatório deles. Várias empresas também adotaram soluções inteligentes. Neste restaurante, a água que deixa de sair pela torneira molha o bolso de cada funcionário. Metade do valor economizado na conta de água é dividido entre todos que trabalham aqui. Em menos de um mês, a empresa deixou de gastar R$ 1.650. Cada funcionário vai receber cerca de R$ 50 a mais no salário. Dinheiro que Rosana já sabe como investir. Para mim, vai ser um sapato novo. Mas o maior presente, quem ganha, é o planeta. Atitudes como essa incentivam as boas práticas em qualquer lugar. E aqui a gente lavava 2 copos, gastava muita água, a torneira ficava pingando enquanto ensaboava os copos. Hoje não. Antigamente a gente não adotava esses métodos em casa. Hoje a gente adota na empresa e em casa também. Uma medida educativa que vira um jogo em que todos ganham. Acho que está sendo uma ação bem bacana. Nós ganhamos, o franqueado ganha, o planeta ganha, a cidade ganha, o funcionário ganha. Nem sempre. Nessa pizzaria que fica em Cotia, na Grande São Paulo, muitas vezes falta água durante a noite. Falta também espaço para tantos copos acumulados na pia. Uma situação que atrasa todo o trabalho. O vidro chegou sujo. Eu não tenho água. Fazer um chumaço, tampar a boca da pia
Despejo aqui dentro e vamos lavá-lo. Agora nós temos o enxágue, outro balde de água, os tempinhos da vovó, né? Nesse bar na Praça Roosevelt, no centro da capital, à noite a torneira só faz barulho. Tem mais ou menos 3 semanas que começa a faltar água, nesse horário entre 10 e 11h30 da noite. A saída é usar copo descartável. A solução do copo plástico, embora ela seja necessária, porque a gente ainda está no bar, ainda está consumindo, já cortaram a água, está gerando resíduo sólido. Se não chover, não sei o que fazer na Copa do Mundo. Vou ter que improvisar mais uma caixa d'água. Os clientes vêm, ficam no bar, vão no banheiro sujo. Então eles vão embora. Se falta água, o turista também vai embora. Mas os grandes hotéis já estão agindo para impedir que isso aconteça. Já falamos com a Associação Nacional da Rede Hoteleira. Eles disseram que alertaram todos os hotéis, os locais onde vão ocorrer os jogos e também os locais turísticos que serão visitados, para que os hotéis tenham contratos com caminhões-pipas, tenham reservatórios extras. Nós visitamos um hostel próximo à Avenida Paulista, uma das regiões mais valorizadas da capital. Os hóspedes, a maioria estrangeiros, já entraram no clima da economia. Se lotar durante a Copa, o albergue vai receber 44 pessoas. Com um bom planejamento diante da ameaça da falta d'água, o lugar se transformou para incentivar a economia em todos os cômodos. Nas duchas, foram colocados informativos como esse, com a quantidade de água gasta em outros países. Se tiver muita gente aqui no hostel, ter falta de água, como os hóspedes vão tomar banho, como eles podem usar os banheiros, como eles podem lavar louças. Isso é nossa preocupação. A máquina de lavar só é ligada na capacidade máxima, quando há muita roupa suja acumulada. Numa das torneiras da pia da cozinha foi instalado um redutor de pressão da água. Na outra tem até cadeado. É usada apenas em caso de emergência. Aqui foi instalado até esse vaso sanitário super econômico. Em vez de 10 litros de água, a descarga só gasta 3. A gente pode criar uma situação onde que o hóspede fica mais ciente da situação da água e gasta menos água. Para economizar água, os donos do hostel fizeram também algumas modificações neste banheiro que fica aqui na área externa. A ducha, que gasta 8 litros de água por minuto, foi desativada. Eles instalaram essa aqui, por onde saem apenas 3 litros de água por minuto. E mais, essa ampulheta aqui ajuda o hóspede a controlar o tempo. Ele deve fechar a torneira quando a areia terminar de cair. Um banho de apenas 5 minutinhos. A época de Copa vai ser uma loucura, né? Porque a demanda vai ser muito maior, né? A gente pode dizer que você já mudou os seus hábitos? Tô aprendendo ainda um pouco. É importante aprender rápido. Nada de deixar para os 45 minutos do segundo tempo. O sistema Cantareira, que abastece quase 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, caiu hoje para o nível mais baixo da história, 10,5%. Para evitar a falta d'água, o uso racional desse bem é fundamental. E na terceira reportagem da série A Crise da Água, a repórter Flávia Travassos mostra soluções adotadas por empresas e moradores para evitar o desperdício. O ritmo das máquinas é frenético. Nesta gráfica, em São Paulo, a produção não para. Não se perde tempo, nem água. Nas dependências que ficam na retaguarda da produção de livros, o capítulo principal é não desperdiçar. A fábrica fez uma pequena mudança nos banheiros e já teve um grande resultado, uma economia de 30% de água. Para você ter uma ideia, nós pagávamos cerca de R$50 mil por mês de água e hoje a gente paga R$35 mil. Por causa dessa peça pequenininha, que faz uma diferença enorme. São vários tipos de reguladores, para torneiras, mictórios, chuveiros. Esse aqui é o 1,7, que sai 1,7 litros por minuto. Esse, 3,5 litros por minuto. A
A fábrica instalou redutores de pressão nos chuveiros e em todas as torneiras. Nessa torneira aqui não tem regulador. Nessa aqui, o regulador foi instalado. Olha só a diferença da quantidade de água que sai. Agora a gente vai fazer um teste. Vou colocar um copo aqui e o outro aqui. Eles são do mesmo tamanho. Vou apertar ao mesmo tempo. Aqui, o copo ficou pela metade, olha só. E esse aqui transbordou várias vezes. Uma economia de até 50% de água. Quando nós iniciamos, nem imaginávamos que passaríamos por uma escassez como essa. A gente se sente muito valorizado por ter feito algo antes de uma situação que, vamos dizer assim, está caótica. Os nossos colaboradores enxergam a empresa como um exemplo que vai levar para as suas comunidades. Valdemar é um dos funcionários que estão de olho na economia. Com certeza que ajuda, porque se eu parar aqui para olhar para um lado e o outro na torneira aberta, vai gastar. Agora aqui não, eu vou bater, ela vai parar. A atitude cidadã já chegou à casa de muita gente. Em alguns condomínios, vimos a preocupação com o meio ambiente antes mesmo de entrar no elevador. A água que limpa os corredores e molha o jardim é reutilizada constantemente. E a gente não fica sem água também, tem isso. A água que escorre pelos vários ralos do condomínio vai parar neste depósito subterrâneo. Depois, com o uso de bombas, chega nas torneiras das áreas comuns. É um ciclo que acaba com o desperdício. Se a gente pensar na sustentabilidade que tem que garantir para as gerações futuras a água que hoje está faltando, então é um alívio a gente poder contribuir dessa forma, de forma coletiva, de forma consciente. A conscientização dos moradores e das administradoras faz com que o sistema de reuso da água se multiplique pela metrópole. Neste outro condomínio, o reservatório é muito maior. Tem capacidade para 15.500 litros de água, volume usado para deixar o jardim verdinho e a área externa livre da sujeira. Todo mundo ganha. O condomínio tem redução de gastos e a sociedade ganha, pois estão sendo usados menos recursos naturais. Então o sistema funciona muito bem. Se vier da Sabesp ou vier do reaproveitamento, eles não vão sentir diferença. Mas podem fazer a diferença. Jaqueline mudou totalmente seus hábitos. Na hora de escovar os dentes, torneira fechada. No banho fica aberta, mas a água que cai não vai embora pelo ralo. Quando eu tô lavando, passando shampoo, o tempo de agir, né, para hidratar tudo, a água que vai caindo do chuveiro, eu deixo caindo dentro do balde. Essa água que é acumulada aqui dentro do balde, depois a minha mãe leva lá em cima para lavar a varanda. Olha aí a mãe da Jaqueline, a dona Marlene, com o balde na mão. Em pouco tempo a cobertura ficou limpinha e a consciência também. Para mim a água é nosso maior bem. Tudo que eu puder fazer, se estiver no meu alcance, eu vou fazer. Diante da maior estiagem da história, o governo do estado tomou medidas para incentivar a população a economizar. Quem diminuir o consumo em no mínimo 20% terá bônus de 30% na conta. Quem gastar mais do que a média dos últimos 12 meses vai receber multa. A resposta foi imediata. 81% dos moradores da região metropolitana estão gastando menos água. Quem aderiu muito à redução foi o comércio, foram as empresas e a maioria conseguiu reduzir mais de 20%. A gente não pode culpar os fatores naturais por isso. Às vezes chove mais, às vezes chove menos. Nós, com toda a capacidade técnica, precisamos entender isso e gerir melhor isso. A água não pode ser problema, a água tem que ser solução. Aqui, a água é uma solução e tanto. Fim de semana chegando, hora de deixar o carro bonito. Dá até agonia de ver tanta água jorrando. Mas engana-se quem pensa que aqui há desperdício. Pronto, o carro saiu limpinho. Em vez de gastar 100 litros de água, que é a quantidade usada normalmente para lavar um veículo, foram gastos apenas 30 litros. Quer saber como? A gente explica para você agora.
A água suja que escorre pelos ralos segue até este pequeno reservatório. As bombas sugam a água, que é misturada a um produto químico. Ele vem sendo introduzido através dessas mangueirinhas, né, por essa tubulação. E aí dentro acontece todo o processo físico-químico que vai fazendo todo o tratamento da água. É uma mini estação de tratamento. A água sai assim, limpa, e é utilizada novamente para lavar outros carros. Eu me sinto bem porque eu estou contribuindo para o bem do pessoal em si que está sem água, com esse negócio de racionamento, essa coisa toda. Racionamento que poderá deixar de ser feito se gestos como este não forem uma exceção, e sim uma regra para todos nós.